dos graus filosóficos. Até 1995 você teve que ter a minha assinatura, porque até então eu era o chefe do serviço reservado da Ordem pelo Estado do Rio de Janeiro e deliberava para o Conselho de Maçonaria Simbólica do Rito Escocês Antigo e Aceito para a República Federativa do Brasil. E uma vez a credibilidade que eu tenho nesta seara, a respeitabilidade que tive durante 10 anos ininterruptos, fulca-se a minha condição de poder estabelecer esse discurso, uma vez que gozo de credibilidade aos maçons que, porventura, até 1995, quando eu declinei da ordem e aceitei o Evangelho de forma fidedigna, e acredito que a partir de 1995 que encontrei a salvação na pessoa do Senhor Jesus, uma vez que eu próprio, como pastor, não tinha consciência plena do dever escrito, da salvação em Jesus e daquilo que ele poderia fazer pelo advento dele em minha existência. Quero dizer aos irmãos que antes de 1995 eu já estava pastor há 10 anos e durante 10 anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação e não era salvo, muito menos filho de Deus. Eu era um impostor e uma vez que eu estava num grau que me motivava materialmente, a maçonaria me deu uma condição de vida muito privilegiada, então eu tinha, inúmeras vezes, eu tive lampejos espirituais, mas a condição institucional e o desejo ardente de ter na minha vida aquilo tudo que Jesus rejeitou no deserto, fez inúmeras vezes eu ficar assim, fidedigno aos landmarks maçons. Landmarks são a legislação maçônica da mesma forma que a sua igreja tem um estatuto. Em dado momento da historicidade bíblica, o Senhor Jesus tem uma necessidade de orar por ele mesmo. Em João 17, ele diz que in verbo tuo canta-te novo. A tua palavra é um cântico novo. O próprio Senhor Jesus tem necessidade de orar por ele mesmo. Ele diz lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em dado momento desta realidade, ele fez um jejum de 40 dias e noites no deserto. E neste deserto, Satanás tenta, acreditando que ele era um protótipo de Deus, não acreditava num Deus homem. Eu quero dizer a igreja do Senhor Jesus, nessa data do dia 18 de dezembro de 2001, que a grande parte hoje da necessidade efetiva da igreja é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava que ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja seu bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com Darcy Dorcilec, porque não aceitou os princípios maçônicos, e dentre outros mais que no decurso da nossa praticidade e historicidade eu vou estar tendo o prazer de apresentar a vocês, não por uma questão de perjúrio, nem de ser indigno, porque no período que estive na maçonaria fui muito bem tratado e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convidam ainda hoje, como o senhor Nemuel Kessler, Túlio Barros, Isaías de Souza Maciel, dono da igreja instituída no Brasil. Cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio dele, né? E está com raciocínio cauterizado, mas eu acredito que em nome do Senhor Jesus você será salvo e vai, antes de morrer, reconhecer que Jesus é Senhor, e eu não tenho dúvida que ele é rico em abençoar, que ele não pode
neutralizar e contrariar a natureza dele. O Espírito de Deus não aniquila a espécie humana, ele fundamenta ela. E todo homem que entra na maçonaria, como eu entrei, no meu caso, é de origem de patriarcado. Né? Os meus avós, que me antecederam, foram de grande grau de corpo maçônico e de uma maçonaria muito reconhecida no mundo inteiro, que é o rito Adoniramita. Eu venho de um legado e aos 15 anos de idade eu entrei na ordem, demoli, precisamente no Cairo. Eu sou de origem libanesa, né? Nasci na cidade de Bechar, no norte do Líbano, cidade de Gibran, Khalil Gibran, um ícone, né? Da poesia árabe contemporânea, e com 20 anos, literalmente, eu sou brasileiro, e hoje, com 48 anos de idade, eu tenho esses princípios de que eu preciso fazer uma confissão publicamente à Igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra. Quero também dizer que essas minhas colocações, inúmeras vezes aquele que está me assistindo pode achá-lo como uma afronta à ordem maçônica. Eu não tenho nada com a ordem maçônica. Eu acredito até se o indivíduo quer ir para o inferno, ali é um bom lugar, porque ele já vai de trenó, inclusive. Né? Inclusive nós estamos numa data, o Anjo do Natal, ele representa uma dignidade, né? Onde as pessoas, pelo menos em tese, estão mais solícitas ao Espírito de Deus. E se você tem este interesse, negligenciar a palavra de Deus como Bíblia e o sangue do Senhor Jesus como precioso e suficiente como parâmetro de você entrar no reino dos céus, a maçonaria é um excelente lugar. Pelo contrário, ele é até um copo duplo de ilusão, e por isso eu tive congestão de frustração inúmeras vezes. E acreditando estar numa condição muito privilegiada, e estava, pelo menos no contexto material, eu passei grande parte da minha vida ali dentro. E não acreditava que Deus, até 1995, era um pastor nominal. O que é pastor nominal? Insuflado pelo gado, pela jactância, né? Você ter um público socialmente, psicologicamente, solícito ao seu falar, porque falamos e pregamos em nome de Jesus. Então nós temos uma sociedade organizada onde o Senhor Jesus as elegeu. E o que a gente faz sendo infiel a Ele? A gente está tirando o que é mais belo no cerne de uma pessoa, que é a sua pureza. Todas as vezes que eu, como pastor, eu lembro deste passado, por isso a razão de fazer esta denúncia, não é porque eu me sinto inúmeras vezes bastante entristecido, porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. Porque eu, para satisfazer os meus falsos absolutos, a minha necessidade egoística de ter poder e glória, né, Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, te darei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, o esposo da Marina. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles, que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim: mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência desses homens. Se eu não tivesse o amor da minha esposa, orações e jejum, eu não poderia estar fora desse contexto. O que me fez deixar a ordem foi que, em dado momento, 1995, precisamente na data que é considerada a independência do Brasil, 7 de setembro, eu estaria representando o grão-mestre José Coelho no trono de Dom Pedro, na Rua do Lavradio, numa loja do Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro. E a mensagem seria minha.
e era justamente a data da independência. Né? Para quem não sabe, a independência do Brasil não foi a margem do Ipiranga, mas foi uma tribuna maçônica. E eu, então, para dar continuidade a este legado, eu fui lá para fazer uma exposição. Só que na minha residência estava o meu secretário adjunto, já falecido, Marcos Antônio da Silva, e que era, nesta época, era oficial do Fuzileiro Naval e maestro da Orquestra Sinfônica do Fuzileiro Naval. E ele estava com um livro nas mãos que tinha o seguinte título: Maçonaria e Fé Cristã. Ao ele entrar pelos umbrais da minha residência, minha esposa tomou um choque e fez a seguinte exposição para ele: Marcos, foi justamente a imagem desse livro que tentou me matar. Ele me olhou assim muito espantado, e nós estávamos paramentados com as nossas alfaias e tudo, e quando entramos no carro, e foi a primeira vez que eu percebi que o amor de Deus era insondável em nossa existência. Ele me fez a seguinte exposição: Reverendo Saad, será que nós estamos traindo o Senhor Jesus? Eu falei: por que você está falando isso? É porque o que a sua esposa falou incomodou o Espírito Santo. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Ávila, filho do Manuel Ferreira, e lugar onde que Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre, né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. Jair de Souza Maciel todo mês me repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso que ele recebia em 1995. Agora nós estamos em 2001, né? Em 1995, o reverendo Saad ganhava da mão de Jair de Souza Maciel 42 mil reais. Dá para dar sorriso de mordor ali. Porém, eu não consegui prosperar. Eu tinha relativa paz, né? E o Marcos, ao me alertar sobre isso, me trouxe um entristecer da minha essência muito grande. E eu fiz esse discurso lá no trono do Dom Pedro, até falei bem. E o Marcos, como havia se envolvido em um adultério, esta moça foi procurada no primeiro distrito naval. E ele, então, devido à influência dele, não só institucional, porque ele era oficial, mas também a ordem maçônica, nós fizemos um documento ao primeiro distrito naval e o almirante, então, fez a transferência dele para a Vitória. Aliás, quem tem algum militar me ouvindo, você sabe que quando você é remanejado para outro estado, você percebe financeiramente alguma dádiva. E esta dádiva foi justamente o que culminou a transferência do Marcos. O Marcos era casado com uma mulher e tinha 2 filhos menores, um menino de 4 anos e um recém-chegado com 6 meses. E nesta oportunidade, em 1995, o automóvel Monza Tubarão, que tinha uma frente que foi considerado Monza Tubarão, era um carro de momento. Ele, então, com esse dinheiro, ele comprou um carro desse. E ele, muito vaidoso, na terça-feira foi na minha residência. E estava muito feliz, porque com o dinheiro da movimentação ele comprou um carro zero e iria à Vitória naquela mesma noite, era por volta de 22 horas, onde ele ia conhecer a nova residência. Para meu lamento, para minha tristeza, o Marcos e a esposa foi nesta viagem e não teve retorno, porque no transcurso ele sofreu um acidente e veio a culminar com a morte dele e dos filhos menores. Eu não sei se o Marcos teve tempo hábil de se arrepender como eu tive. Eu tive esse livramento de Deus. E como o Senhor Jesus merece a minha vida, eu então justifico a minha inicial em estar fazendo essa gravação para alertar as pessoas, porque de todos os princípios institucionais, quer secretos ou religiosos, quer seja esoterismo, a gente está preocupado com uso e costume, usar saia, ensinaram-me que é pecado beber, fumar, bailar, mas não é pecado manter o povo analfabeto, com insanidade comportamental, sem princípio de cidadania. As nossas igrejas se tornaram uma insanidade, esse é o nome das nossas igrejas, que é a liderança, sem escrúpulo, fizeram da sua